Irmãos, você sabe que dos 12 discípulos do Senhor, que foram escolhidos e separados para posteriormente se tornarem apóstolos, representantes de nosso Senhor Jesus Cristo, desse grupo, teve 3 que eram mais íntimos do Senhor do que os outros 9. Depois desses 3, tinha um deles, somente um, que uma vez teve a intimidade com o Senhor de reclinar a cabeça dele no peito de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse homem foi João o Evangelista, a única pessoa dentre os apóstolos que não morreu martirizado. Morreu de morte natural, com quase 90 anos de idade. 90 anos de idade. Ele morreu em Éfeso. Ele foi o único que não teve uma morte trágica. E os demais tiveram morte trágica, não por serem malfeitores, mas por pregarem a palavra de Deus e pregarem em Cristo Jesus a ressurreição, a salvação, a vida eterna. Esse homem chamado João, o evangelista, que não é João Batista, João, irmão de Tiago, ele foi o único dos 4 evangelistas que Mateus, Marcos, Lucas e João, o último evangelho a ser escrito também foi o dele. O Apocalipse foi o último livro a ser escrito e foi ele que recebeu a inspiração de Deus lá na ilha de Patmos, onde ele estava banido por estar pregando o evangelho. Ele foi banido pelo imperador de Roma naquela época. E ele foi o único que escreveu a respeito de Jesus Cristo como o bom pastor. O único. O capítulo 10 do Evangelho de São João, capítulo 10 do Evangelho de São João, João escreve o relacionamento do pastor Jesus com as ovelhas, com as pessoas. O Senhor Jesus Cristo, por várias vezes, quando ele via a multidão e ele lia a vida das pessoas, como ainda hoje ele lê a vida das pessoas, ninguém, absolutamente ninguém tem a capacidade de esconder ou de enganar o Senhor. E quando eu digo esconder ou enganar, estou dizendo na sua condição, na sua espiritualidade, de servir ou de não servir o Senhor. Então, no capítulo 10, no versículo de número 3, o apóstolo João escreveu assim, 10, versículo 3. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Vou ler novamente. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo seu nome e as leva para fora. Amém? Então, eu quero falar sobre o relacionamento de Jesus como pastor, e que ele usa muitas vezes o simbolismo do pastor de ovelhas, ovelhas animal, e do pastor que pastoreia essas ovelhas animal. E o Senhor muitas vezes, como estava dizendo, ele olhava as multidões, e ele lia as multidões, e ele mesmo diz que ele sentia pena dessas multidões, porque eram ovelhas que não tinham pastores. Ele dizia que sentia pena, misericórdia,
porque ele não tinha ninguém, não havia ninguém que orientasse corretamente e espiritualmente essas ovelhas. E aqui no capítulo de número 10, irmãos, eu quero falar para vocês a respeito que as ovelhas de Cristo são o quê? Ou elas são, nós lemos aqui no capítulo 10, versículo de número 3, que essas ovelhas, elas são chamadas, né? Elas são chamadas. O porteiro abre-lhes a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Quem é ovelha do Senhor não deixa de ouvir a voz de Cristo, porque Ele é o bom pastor. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma reportagem que foi feita dos pastores apacentando suas ovelhas. E ele chamava as ovelhas, e quando ele chamava as ovelhas, olhavam na direção dele, né? E elas, a primeira vinha, porque era a ovelha guia, vinha na frente, e as demais vinham atrás. Mas outra pessoa tentando imitar a voz daquele pastor, as ovelhas nem levantavam a cabeça. Elas continuavam a pastar. Por quê? Porque as ovelhas, elas são chamadas pelo pastor e as ovelhas conhecem a voz do pastor. Conhecem a voz do pastor. As ovelhas, elas não vão obedecer à voz de estranhos. Elas vão obedecer à voz do pastor, porque elas conhecem a voz do pastor. Conhecem a voz do pastor. Então, nós, irmãos, somos chamados pelo Senhor. Todos nós somos chamados pelo Senhor. Todos nós somos chamados pelo Senhor. Mas aquele que é ovelha, ele não é apenas chamado, mas ele consegue discernir que aquele que está chamando é aquele que a alimenta, é aquele que põe água para ela, é aquele que limpa, é aquele que cuida dela, é aquele que leva ela a beber de águas e comer em pastos verdejantes. Ele escolhe o melhor para as ovelhas, e a ovelha, ela tem esse discernimento, ela tem esse conhecimento. O que as ovelhas são? Elas são guiadas. No capítulo 10, versículo 4, fala assim: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, elas não andam sem o pastor, elas não andam a esmo, elas não andam à toa, elas não perambulam. É aquela que perambula se perde, a ovelha que se perde, mas elas são guiadas pelo pastor, e o pastor, ele conhece as ovelhas que por ele são guiadas, ele conhece cada uma delas, ele conhece a atitude de cada uma, ele sabe a reação de cada uma, ele conhece. Então, elas são guiadas por ele, elas se permitem ser guiadas por ele. Por quê? Porque confiam nele. Confiam nele. Não se deixará levar por outras vozes ou ser guiadas por outras vozes, porque elas confiam, ouvem a voz do seu pastor e confiam na voz do seu pastor. Confiam, são guiadas por ele. No capítulo de número 10, irmãos, versículo de número 9, diz assim: que essas ovelhas, elas recebem a salvação. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que Ele é a porta do curral,
Ele é a porta das ovelhas. E aquele que entrar por ele receberá a salvação, receberá o cuidado, receberá tudo quanto necessita. Será bem cuidada, será bem nutrida, será abençoada pelo Senhor. O Senhor não nega bem algum para aquele que anda em retidão. Ele não nega bem algum para aquele que anda em retidão. O Senhor, Ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem também a sua voz. Andam junto, presente, perto, não se distanciam, não fogem. O pastor não as abandona, o pastor não as deixa, e o pastor as guia para entrar justamente pela porta aonde elas receberão a salvação, receberão cuidado, entrarão e sairão e estarão a salvo. Amém, irmãos? Glória a Deus. No capítulo 10, versículo número 14, diz que as ovelhas de Cristo são conhecidas. Está escrito aqui, 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. É isso que o Senhor está dizendo. A segurança que as ovelhas têm de serem conhecidas pelo seu pastor. Nosso Senhor Jesus Cristo me conhece, conhece você, conhece cada um de nós, conhece as intenções do nosso coração, conhece a nossa conduta, conhece a integridade, conhece com que sentimento que nós o servimos. Ele conhece, Ele sabe da maneira como nós o servimos. Ele nos conhece. Amém, irmãos? Não é bom saber disso, que Ele nos conhece? Quando diz que Ele nos conhece, irmão, não está querendo dizer que Ele conhece aqui o meu nome, esse aí é o Ayrton, aquela é o João, aquela ali é a Maria. Não, Ele conhece tudo a respeito da nossa vida. As ovelhas, elas podem estar todas no mesmo aprisco, mas elas não são iguais. Elas não são iguais. Não são iguais. E mesmo assim, o Supremo Pastor as conhece. Uma de cada uma. Uma de cada uma. Uma de cada uma. Uma de cada uma. Conhece. Ele conhece. Amém, irmãos? O Senhor te conhece, viu? O Senhor te conhece. O Senhor te conhece. O Senhor me conhece. O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece a nossa alma. Ele sabe tudo a nosso respeito. E Ele está dizendo aqui, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. É bom saber disso, não é? E não tem como você esconder nada dele. Você tem que ser claro com ele, você tem que ser transparente com ele, porque não tem como enganá-lo, não tem como de jeito nenhum, não tem como. Não tem como. Claro, transparente. As ovelhas de Cristo são amadas. No capítulo 10, versículo 15, está escrito assim na parte B do versículo: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém?
Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ora, olha o amor que Ele tem por nós. Olha o amor que o Pai tem por nós. Deus nos amou. E o amor de Deus foi tão grande para conosco, que tendo Deus o seu único Filho, Deus Ele deu esse Filho por amor a cada um de nós, para que nós, acreditando nele, crendo nele, não venhamos a perecer, mas tenhamos a vida eterna. Ele não deu a vida por nós à toa, não. Ele deu a vida por nós para assegurar a cada um de nós que nele crê a vida eterna. Não teria sentido outra coisa. Se ele viesse morrer apenas por morrer, não teria sentido nenhum. Não teria nada. Nada. Mas ele morreu com propósito. Ele morreu com algo definido. Ele morreu para cumprir a vontade de Deus. Ele morreu para cumprir o projeto de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, de salvar o homem que nele crê. Ninguém salva aquele que odeia. Ninguém salva aquele que odeia. Mas muitas pessoas odeiam o Senhor, mas o Senhor não odeia as pessoas. Ele ama as pessoas, ama todos, deu a vida por todos, mesmo em favor daquele que não vai herdar a vida eterna, por não aceitá-lo, por não amá-lo, por não se entregar a Ele, mas mesmo assim, Ele amou a todos. Amou a todos. Sem nenhum merecimento de ninguém. Ele quis nos amar, Ele quis nos salvar, porque sem Ele nós estaríamos fadados à condenação eterna. Mas em Cristo Jesus nós recebemos a bênção da vida eterna. Glória a Deus. Então Ele nos amou. E outra coisa que Ele faz por nós, está escrito no capítulo 10, versículo 28. João 10, 28, outra coisa que Ele faz por nós. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos, diz o Senhor, ou da minha mão, diz o Senhor. Então, o que é que o Senhor faz conosco, irmão? Ele nos protege. Amém? Ele nos protege. Ele nos protege. Nós estamos nas mãos dele. E ninguém pode nos arrancar das mãos dele. Lembra daquela palavra que o apóstolo São Paulo falou: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, será perseguição, será os más falatórios. Quem é que tem poder para nos arrancar das mãos do Senhor? Ninguém. Ninguém, porque nas mãos do Senhor nós temos a proteção de Deus, temos a proteção de Jesus. Amém? Temos a proteção do Senhor. Isso é bom demais. É bom sabermos disso, sabe por quê? Porque tem muitas vezes, irmãos, que o vento ele sopra fortemente contra a nossa vida. Tem muitas vezes que o vento sopra terrivelmente contra a nossa vida. Tem vezes que o vento sopra terrivelmente na nossa família, na nossa casa. Vou dizer uma coisa para vocês: a pior luta que existe é a luta dentro do lar, irmão. A pior luta que existe é a luta dentro de casa. É pior de todas as lutas. As lutas de fora não são coisas que você todo momento está convivendo com elas.
mas dentro de casa você está convivendo 24 horas por dia. E ai meu Deus do céu, se existe algum lugar onde você tem que ter paz, se existe algum lugar que você tem segurança, se existe algum lugar onde você tem que ter tranquilidade, é dentro da tua casa, dentro do teu lar. Ali você tem que ter tranquilidade, é ali. E para isso, o casal tem que combinar, tem que se respeitar, tem que se doar, tem que se ajudar. Não é verdade? Perfeição ninguém tem. Ninguém tem. Mas, irmãos, que o Senhor Jesus seja dono da tua casa, que o Senhor Jesus seja dono do teu lar, que o Senhor Jesus, Ele chegue na tua casa e Ele diga assim: paz seja nesta casa, paz seja nesse lar. O Senhor se preocupa tanto com a família, irmão, tanto, porque a família é uma instituição dele, a sua casa, o seu lar, é uma instituição de Deus, é instituição, Ele a instituiu. Toma conta dela, cuida dessa casa, zela pelo teu lar, toma conta. E às vezes, irmão, a tempestade vem mesmo, a tempestade vem sobre a nossa casa, vem sobre o nosso lar, vem sobre a nossa família. Mas Jesus, Ele tem poder para acalmar a tempestade. Ele tem poder para acalmar o mar. Ele tem poder. Amém? O Senhor, então, o que Ele faz? Ele nos protege. 10:28, vou ler novamente aqui, que é muito bonito. Eu lhes dou a vida eterna. Ó, eu lhes dou. Não é você que vai ter, não. Eu estou lhe dando a vida eterna. Quer dizer, a vida está em Cristo e Ele está dando para você, se você estiver nele. Se você não estiver nele, não tem como Ele te passar isso. Está me entendendo? Está me entendendo? Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém terá força suficiente para arrancar você das mãos do Senhor. Ninguém. Glória a Deus. Ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E nós também, amados, o que o Senhor faz com as suas ovelhas? Ele pastoreia as suas ovelhas. Está escrito aqui no capítulo de número 10, no verso de número 9. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Terá o cuidado do bom pastor sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você que tem a Jesus como seu Salvador e Senhor, sinta-se seguro. Ele deu a si mesmo por você e com certeza Ele te guardará sempre. Sempre.